Muito amados em Cristo, queremos seguir fazendo reflexões em torno da Palavra de Deus, especialmente nesse tema de ensinar os nossos filhos. O texto bíblico que vai nos guiar e que nos guiou nas reflexões anteriores também, nós o encontramos em Deuteronômio 11, versículo 18 e parte do versículo 19, que diz assim: Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa. O verbo instalar, que nos guiou nas reflexões anteriores, ou como diz aqui, gravar, este verbo é substituído pelo verbo ensinar. Porém, o verbo ensinar, ele pressupõe a instalação ou a gravação. Eu não posso ensinar o que eu não tenho dentro do meu coração e da minha mente. E o texto aqui está falando da tarefa e do trabalho do chefe da família, que na época era o pai. Era dele a função de ensinar, porque ele tinha gravado, ele tinha instalado em sua mente a história que ele deveria repassar para os filhos. Ele a sabia, ele a conhecia, e ele mostrava isso também em suas mãos, na testa, aos filhos e pelo seu comportamento no dia a dia. A sala de aula não era um lugar como nós a temos hoje, numa escola, mas basicamente era dentro de casa. As crianças aprendiam ouvindo, vendo e memorizando as histórias que o pai tinha para contar para elas. E vocês podem ver numa gravura projetada na tela de como era o costume na época. E o pai tinha realmente muita história para contar. Tudo precisava ser apresentado de forma exata, sem erros ou alterações grotescas. E por isso se fazia tudo com muito zelo e perfeição. E o pai fazia isso com toda a família e com todos os membros que viviam e conviviam na mesma casa, no mesmo pátio e na mesma propriedade. Muitos de nós lembramos de nosso pai e de nossa mãe e também da avó e do avô fazendo isso dentro de casa. São imagens que ficam eternamente gravadas, ou deveriam. Quem sabe muitos filhos hoje sentem saudades de uma época assim e de exemplos assim. Hoje a função de ensinar, ela foi difundida e distribuída de diferentes formas e maneiras. A escola assumiu a educação básica e secular. E a igreja assumiu a educação e o ensino bíblicos. E isso, de certa maneira, tirou dos pais a necessidade de ensinar a Bíblia, o que é um grande erro e um retrocesso no programa educacional de Deus. Portanto, nós devemos pensar como chefes de família, como pais, pastores e membros de igrejas e dirigentes de nossas igrejas, de reverter isso e recolocar a figura do pai, da mãe ou do chefe familiar para ser um protagonista do ensino bíblico. Nunca os filhos irão esquecer a forma como o chefe de família exerceu esse ministério para com eles. Filhos, cobrem de vossos pais mais zelo e dedicação no ensino da Bíblia. É muito oportuno que todos se sentem juntos, orem, leiam a Bíblia e cantem hinos de louvor a Deus. Será um belo testemunho e vai ser marcante para todos os dias de nossa vida. Que Deus nos ajude. Amém.
Gostaria de terminar esse momento de reflexão dizendo as palavras de um hino que temos no nosso inário e que diz assim: Jesus vos diz, queridos pais, os filhos não os impeçais, pois quero tê-los junto a mim e dar-lhes meu amor sem fim. É seu o reino celestial, não há na terra nada igual. O amor do mundo e seu poder terão de um dia perecer. Nunca há de o reino terminar, em que Jesus nos faz entrar. E no Evangelho seu verás, concede-nos a eterna paz. Amém.